meus amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. A maioria dos espíritas já se deparou com alguma situação na qual a pessoa com quem conversamos, ao saber da nossa crença, derrama sobre nós uma sucessão de queixas, dúvidas ou argumentos contrários ao que pensamos. No artigo intitulado Blasfêmia e publicado no livro A Luz do Consolador, Ivone Pereira conta o episódio em que um amigo dela estava em consulta com um médico materialista e esse começou a falar revoltado sobre Deus. O médico narrou os padecimentos de uma criança de 1 ano de idade, vitimada por um câncer no cérebro, a qual ele não pudera salvar, e declarava que não tinha interesse em ter relações de amizade com esse homem a quem chamam Deus, pois considerava esse Deus um assassino impiedoso. Referiu-se ainda a outros casos que considerava absolutamente injustos, como o das crianças paupérrimas que sucumbiam à inanição. O fato é que o amigo de Ivone não soube o que dizer e preferiu ouvir tudo em silêncio. É sobre esse silêncio que Ivone Pereira vai comentar no seu texto. Em primeiro lugar, ela nos alerta que ao responder a dúvidas ou problematizações como essas aqui relatadas, nosso objetivo não deve ser o de convencer a quem quer que seja, apenas levantar mais possibilidades de reflexão, que poderão ser ou não aproveitadas pelo ouvinte. No caso em questão, percebemos que o médico se sentia muito frustrado diante da própria impotência, trazia uma ideia fixa e formada sobre Deus. Acontece que o pensamento espírita em torno de Deus e de suas leis, em muito se diferencia daquele ponto de vista descrito pelo médico, de um Deus com paixões, caprichos semelhantes aos dos homens. O amigo de Ivone preferiu ficar em silêncio, segundo a própria Ivone, porque pouco estudava e não sabia o que dizer. Mas ao compartilhar um pouco da filosofia espírita em relação às questões apresentadas, não poderia deixar, talvez, uma fagulha de esperança em meio a ideias tão carregadas de pessimismo? Ivone afirma nesse texto sobre a importância de estudar diariamente pequenos trechos da doutrina espírita, buscando meditar sobre as palavras lidas e receber inspirações do alto, aclarando os trechos não compreendidos. Chega a nos dizer que estudar tão somente uma vez por semana junto a um grupo não seria o suficiente para a compreensão profunda das verdades espíritas. De minha parte, recordo-me passar por muitas situações como esta aqui relatada durante a faculdade. Professores, durante as aulas, se levantaram por mais de uma ocasião, com conceitos absolutamente distorcidos e carregados de preconceito em torno da doutrina espírita ou da mediunidade. Nessas horas, a turma inteira parecia me espreitar, curiosa, por saber se eu silenciaria. Sempre optei por falar, sem o desejo de convencer ou doutrinar, apenas elucidando o que é o que é a doutrina espírita, o que não é a doutrina espírita. E com o mesmo respeito, falava e me referia a tudo o que não era a minha crença, mas que poderia ser a crença de alguém. Não era fácil, não é fácil, porque facilmente podemos sair de uma contribuição para um bate-boca pessoal, carregado de melindres, mas a vida nos convida
a sair de cima do muro quando somos os únicos, numa situação, portadores de algum tipo de informação. Isso não nos torna superiores em nada, mas responsáveis pelo que já sabemos. E é exatamente por isso que gostaria de deixar como provocação para o nosso estudo de hoje que cada um dos amigos que nos acompanham nesse episódio reflitam sobre a seguinte questão: o que vocês poderiam responder àquele médico ou a qualquer outro profissional de saúde que esteja há mais de um ano acompanhando o sofrimento de milhares de pessoas hospitalizadas e de seus familiares enlutados? O que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.